Hi everyone, how are you? Good? Awesome! Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre stative e dynamic verbs. Mas por que a gente vai estar falando disso nessa aula? A gente vai falar disso nessa aula porque algum tempo atrás um aluno meu foi tentar dizer tô sabendo. E ele acabou dizendo I am knowing. Ou ainda, ele quis dizer, um outro aluno foi dizer eu tô querendo comprar um carro. E ele disse I'm wanting to buy a car. Ou estou precisando ir ao banheiro. I'm needing to go to the bathroom. E na verdade isso não tá certo. Tá? A gente não pode dizer isso em inglês. E é por causa dos dynamic e stative verbs. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? O dynamic tem essa ideia de dinâmico, tá? Essa ideia de movimento, de atividade. Então, se o verbo representar algum tipo de atividade, a gente pode usar ele com ing. Por exemplo, I'm working with my sister. Estou trabalhando com a minha irmã. É o que está acontecendo agora. Você também poderia dizer assim, I'm playing with my dog. Estou brincando com o meu cachorro. Na verdade, qualquer verbo que represente uma ação, uma atividade, você pode sim usar com ing. Então, eat, comer, read, ler, travel, viajar e assim por diante. Um outro tipo de verbo que a gente também vai usar com ing vai ser os verbos de mudança, tá? Então, por exemplo, o melhor exemplo de todos é o change, né? Então, he's changing into a better person. Ele está mudando para se tornar uma pessoa melhor. Okay? Ou, por exemplo, my kids are growing very fast. Então, meus filhos estão crescendo muito rápido. Isso está acontecendo. E ainda o último que eu considero mais importante de mencionar para vocês, pessoal, são os momentary. Tá? Os momentary verbs, os verbos de momento, que são verbos que acontecem muito rápido e que quando a gente usa eles com ing, vai parecer ou vai soar, vai querer dizer que eles continuam acontecendo. Por exemplo, the cat is hitting the door. Então, o gato está batendo na porta. O gato aqui em casa, ele tentava tentar entrar no quarto à noite, ele batia com a cabeça na porta do quarto. Então, eu poderia dizer, the cat is hitting the door. Tá? Só um exemplo. Ou, por exemplo, Mom, make her stop, she's kicking me. Então, mãe, faça ela parar, ela está me chutando. Mom, make her stop, she's kicking me. Okay? Então, ela está me chutando. Então, ela não deu um chute. Porque se ela deu um chute, ela me chutou. Agora, se ela está me chutando, são vários chutes. Tá? Um depois do outro. Muito bem, então, basicamente, pessoal, quando o verbo não se encaixar em nenhuma dessas categorias, a gente vai chamar ele de stative. E stative já tem essa ideia de ele ser um verbo parado, de estado. Geralmente, esses verbos de stative verbs, eles vão estar ligados ou com sentimentos ou ainda com o pensar, tá? Então, por exemplo, o verbo saber, como eu dei o exemplo lá no começo do vídeo, o verbo saber. Então, ou você sabe uma coisa, ou você não sabe. Eu lembro muito bem do meu chefe me dizendo isso. Ou você sabe de uma coisa, ou você não sabe. Então, I know her from my English class. Então, eu conheço ela da minha aula de inglês. Mas, I'm knowing her. Eu estou conhecendo ela. Não dá certo e não funciona. A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, o verbo need e want. Você nunca vai ouvir alguém dizendo I'm needing to change my car. Estou precisando trocar meu carro. Isso é uma coisa que a gente só fala em português. Em inglês isso não acontece. E nem want. I'm wanting to go to Miami. Então eu estou querendo ir para Miami. I want to go to Miami. A gente também diz muito, por exemplo, algo do tipo eu tô amando aqui. Ou eu tô gostando muito daqui. Mas a gente não pode dizer em inglês I'm loving here. Ou I am liking here. Não é uma coisa que a gente ouça, não é uma coisa que as pessoas digam, ok? Então por isso a gente vai evitar fazer esse tipo de frase. Alguns verbos, eles funcionam tanto como stative verb e outros, e também como dynamic. Então, por exemplo, o have. O have é um desses verbos. Se você dizer assim, I have a dog, quando have, nesse caso, essa frase significa eu tenho um cachorro, quando have significa que você tem posse de alguma coisa, ele é sempre no infinitivo, tipo I have a dog, ou na base, tá? Sem mudar. Já, se você disser I'm having a party, significa estou dando uma festa. Então, é muito diferente. Então, se você tiver posse de alguma coisa,
é sempre sem ing. Se você estiver fazendo alguma coisa, having a party, having dinner, having lunch, aí tudo bem, sem problema nenhum. Você pode ter ing, porque isso é uma ação, ok? E ele cai lá na categoria de activity. Daí, teacher, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Bom, eu poderia sugerir para vocês, pessoal, olharem no dicionário ou procurarem exemplos quando vocês se deparam com palavras que vocês não têm certeza se são stative ou se são dynamic, ok? Outra coisa que eu preciso muito dizer é, como vocês sabem, toda vez que você tem uma preposição e um verbo depois dessa preposição, o verbo vai com ing. Então, teacher, toda vez que tiver uma preposição, o verbo que vem depois dela, se for stative, não pode ter ing. Pode, tá? Então, por exemplo, I grew up without knowing my grandmother. Então, eu cresci sem conhecer, without knowing my grandmother. Por quê? Porque quando a gente tem o ing depois de uma preposição, o verbo mudou de classe gramatical e ele não é mais verbo. Ele já é um substantivo, tá? Não preciso entrar muito nisso, mas é só para vocês saberem. Depois de preposições, todos os verbos vão com ing. Alright? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se querem saber mais um pouco sobre como usar ing em inglês, é só vocês clicarem nesse cartão aqui, ou aqui, eu já não lembro. Ok, ficou. É isso. Thank you very much for watching, guys. I see you next week. Take care. Bye bye.